Ai, queria tanto ter um bordão bem legal, tipo no meu podcast, sabe? Se você tá ouvindo aí e tiver uma ideia, por favor, comente, me diga, me ajude nessa missão de ter um bordão legal. Tem tantos que eu vejo, mas aí, enfim, né? A pessoa já criou pra ela, já tá pra ela, e aí o que eu faço, né? Só lamento. Ai, gente, hoje o tema então vai ser um tema assim que... Engraçado, às vezes eu tenho, na verdade, de fato tenho listas, né, dos temas que eu vou gravar, que eu penso assim em gravar. Mas às vezes eu olho pra lista e falo, não sei, não queria falar disso, queria falar de outra coisa. E às vezes são coisas que estão ali pela minha cabeça, e às vezes não. Simplesmente surge assim, eu falo, por que não falar disso, né? Então hoje eu quero falar com vocês de um tema que acho que pode ser bem pertinente para muitas pessoas. Acho que em algum momento da vida com certeza é pertinente para todos nós. E o tema é como esquecer alguém. Como eu falei, né, gente, a vida é isso. Eu sou contra também essa coisa do ser humano. Não gosto disso. Por mim, podia nem existir a gente. Ia seguir assim com os animais e com a floresta, e aí eles se resolviam e faziam as coisas deles. Mas, enfim, estamos aqui, né? Nada pode ser feito, ou tá sendo feito, mas ainda vai levar anos para que a gente deixe de existir, infelizmente. Com tudo isso em mente, quero dizer que, uma vez que já estamos vivendo, só nos basta sofrer, né? É o que nos é reservado, mas a ideia é sempre sofrer menos possível, né? Inclusive essa frase existe, é de algum filósofo que agora eu já não me lembro o nome. Já que a gente tá aqui pra viver, que soframos menos, né? Do que a gente poderia sofrer. E essa questão de você, né, viver uma vida, vai chegar um momento, você se relaciona, ou não se relaciona, mas você se envolve ali emocionalmente, né, com alguma pessoa, e chega um momento que por alguma razão aquilo já não dá mais certo, ou nunca deu, ou enfim, né, que vem à tona a necessidade de basta, chega, não quero mais isso pra mim, isso não dá mais, enfim, as coisas precisam seguir numa nova direção. E aí, ok, a nossa cabecinha entende isso, mas parece que o resto do nosso corpo, dos nossos sentimentos não entende isso, não acompanha esse raciocínio. E aí, né, o que fazer? É sempre essa máxima, né, que nos persegue. E hoje eu trouxe algumas ideias, né, práticas. Hoje vai ser um tutorial, um manual de como esquecer alguém com Catiele Geminiana para te ajudar. Ai. Você que detesta signo, é isso? Eu adoro trazer essa questão de horóscopo, às vezes zoando, às vezes sério. Ninguém nunca vai saber, nem eu sei. Mas dizem, né, que geminiano ali tem uma facilidade pra mandar todo mundo tomar no cu. Eu até acho que eu sou pouco geminiana, eu acho que eu deveria ser mais. Enfim, pra algumas coisas eu consigo, outras não. Mas de fato, isso é uma coisa que de fato eu consigo executar, assim, com uma certa facilidade. Que é a partir do momento que minha cabeça entendeu que aquilo não dá mais certo. Assim, não demora muito, não tarda muito, eu já consigo, esquecer a pessoa praticamente por completo. Ela é apagada da minha mente e conforme o tempo vai passando, é até como se ela nunca tivesse existido. Eu me assusto em lembrar que um dia aquela pessoa existiu na minha vida. Eu falo, nossa, realmente tinha aquela pessoa lá na minha vida, caramba, nem eu lembrava mais. Então, dom ou não, hoje vim trazer pra vocês um compilado de passos, né, que possa ajudar, porque eu sei que nem todo mundo tem essa facilidade, e mesmo eu já tive mais facilidade para alguns casos e menos para outros casos também, uns bem mais difíceis, e enfim, né, o ser humano não é igual em todo momento da nossa vida, às vezes a gente tá de um jeito, às vezes estamos de outro, e rolês, né, gente, tem rolê que por vários fatores vão fazer a gente custar mais aí nessa missão. Então, pra você que tá passando por isso, ou que não tá passando por isso, mas acho que sempre é bom saber, né, por que não? Ou resgatar, né, resgatar um pouquinho, assim, essa conduta, vou colocar assim, né, essas atitudes que podem ajudar a gente a... Qualquer ideia aqui. A gente não ficar marcando toca ali, a gente não ficar parado, né? Eu acho que na vida, eu sempre digo assim, na vida não existe ficar parado, gente. Ou a gente tá indo pra frente, ou a gente tá regredindo. Não existe um modo parado, não existe não existe ficar parado. Então se você não tá fazendo nada sobre uma situação, não é que nada tá acontecendo. Tá acontecendo, tá regredindo, né? Você tá perdendo tempo, é isso que tá acontecendo. E como todo mundo sabe, eu sou uma grande hater de perder tempo. Hoje a gente vai, então,
acelerar um pouquinho mais esse processo, que eu já coloco assim de antemão, gente, eu odeio perder tempo nesse tipo de coisa, em todos os aspectos. Tipo, pra mim, relacionamentozinhos, ou seja no grau que for, seja só rolezinho de ir ali dar um beijo na boca, ou seja namorar alguém e tá apaixonado, não interessa o que for, pra mim, gente, como eu prezo pra que as coisas, tipo, sejam objetivas e o mais rápido possível, sabe? Claro, né? Certo, quando as coisas estão boas, a gente não quer que as coisas acabem rápido. Mas pra mim, desde o flerte até o ficar e principalmente o acabar, eu não vejo a hora que essas coisas, tipo, finalizem logo, sabe? Tipo, quer ficar, já fala logo, quer ficar, quer começar, já começa logo, quer terminar, então já termina logo, e quer esquecer, então já esquece logo. Esse negócio de ficar marinando e romantizando uns sentimentos assim que são meio estranhos. A mim não me encanta nada. Então, com tudo isso em mente, né? Trago aqui pra gente alguns passo a passo, né? A começar, gente, eu acho que a primeira coisa quando a gente pensa assim, preciso esquecer alguém. Como, sei lá, você querer acelerar o crescimento do seu cabelo. Você vai lá e se concentra, deixa meu cabelo crescer, deixa meu cabelo crescer. Não vai crescer, né, gente? Então, tipo assim, a mesma coisa pra esquecer alguém. Não posso lembrar. E quanto mais você não quer lembrar, mais você vai lembrar, né? É até a ideia errônea que se tem sobre meditação, né? Não posso pensar em nada. E aí é pensando em nada que você pensa em tudo, porque é impossível não pensar em nada. Qual que é a ideia aqui? Basicamente, tudo vai se direcionar canalizar, pra como que a gente pode, a partir de algo que já está em nós, tomar atitudes em relação àquilo. Por quê? Os sentimentos e os pensamentos, eu acho que não está muito no nosso poder quando eles vão chegar, né? A hora que aquele sentimento vai vir, a hora que aquele pensamento vai passar pela nossa mente. Mas o que está sim no nosso controle é o que a gente vai fazer com isso, né? Basicamente, todo episódio vai dar ferramentas para que a gente consiga fazer isso. E no primeiro momento, se isso ainda tá fresco pra você, ou, né, pras ocasiões futuras, né, quando isso estiver fresco pra você, de acontecer uma situação e a gente tem aquela urgência, né, acabou de acontecer, a gente quer logo que aquilo finalize, pelo amor de Deus. Qual que é a primeira questão aqui? É não ter essa pressa no começo e sim viver esse luto. Porque o que acontece? Até vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Tem gente que não quer viver esse luto, né, por razões de achar que tem que dar a volta por cima, que tem que ser mais rápido que o outro e se mostrar mais superado, mais superada, que a situação não merece, que você... Enfim, a pessoa se nega a olhar para essa situação e se deixar assim, sentir aquilo e deixar o luto acontecer. Eu acho que a maior parte das pessoas até, gente, e eu sou uma grandíssima defensora do luto, eu sempre falo do luto, sempre, tipo, desde o meu primeiro relacionamento, com menos de 20 anos, eu já falava da importância de você ter esse tempo pra você pensar e sentir e ver as coisas, e analisar as coisas que aconteceram. Porque o não fazer isso, que é a coisa mais fácil do mundo, é muito tentador e, é até instintivo nosso, faz com que a gente fique postergando algo que vai vir à tona. Gente, você pode tentar correr do luto, você não vai conseguir. Pode demorar anos, você pode estar até em outras relações, o luto vai vir. E eu falo por observar as pessoas à minha volta, que eram pessoas que saíam de uma relação, já entrava em outra, saía de uma relação, já entrava em outra, saía de um rolê, já estava em outra. Ou mesmo, não entrei em relações, mas sim curtindo uma vidona totalmente louca, pra se distrair desesperadamente e não passar pelo luto. Gente, o quanto essas pessoas agonizam num sofrimento que, assim, parece que eu não sei pra quem que elas estão mentindo, porque pra mim, eu consigo ter a clareza, né, do quanto elas ainda estão remoendo aquilo, quanto aquilo ainda faz muito mal pra elas, mas o não aceitar delas, o querer postergar, o querer fugir do luto faz com que elas, de novo, não ficar parada estagnada, elas também, né, e isso faz e traz pra pessoa uma perca de tempo gigantesca, acaba acabando, né, com as relações até que ela tem ali, ou venha a ter, ou até se de repente ela conhece pessoas muito legais nesse meio tempo, o fato dela não estar curada daquilo, não estar sarada daquilo, estraga tudo, né, estraga todo o rolê e ela acaba até ferindo alguém que não tem nada a ver com esse rolê, justamente porque ela não quis lidar com essa situação do luto. Então eu sempre sou a pessoa que quando eu saio das relações,
eu demoro muito tempo pra me relacionar de novo, porque pra mim é essencial que eu pare tudo e entenda o que houve, Monas, o que houve, e traga essa reflexão comigo pra tentar identificar várias questões. E até eu lembro que no meu antigo relacionamento, a pessoa tinha acabado de terminar um relacionamento, que era um pouco do perfil dele, terminava o relacionamento, entrava em outro e tal, e quando ele veio pra tentar investir em mim, ele também tinha acabado de sair de um relacionamento, e eu lembro que eu ficava, cara, não, eu não vou começar a me relacionar com alguém que acabou de terminar um relacionamento, eu não vou fazer isso. Aí eu lembro que eu esperei, fiz a pessoa, tipo, esperar uns meses, assim, tipo, uns 6, 7 meses, até começar alguma coisa ali com a pessoa, mas ainda assim é pouco. Eu ainda acho pouco você esperar 6 meses e já tá, entendeu? Pra mim é pouco. E aí, de novo, né, você pode olhar pra tudo isso e falar, ai não, mas tem pessoas que superam mais rápido, blá, blá. E, gente, o que eu vou falar aqui não é sobre superar no sentido de, não é sobre querer voltar com alguém. Eu acho que entendam isso. Às vezes a gente confunde o esquecer, o superar, como, não, mas eu não quero mais voltar com aquela pessoa, tá superado, ponto final. E não é só sobre querer voltar, você pode ter a total certeza e não titubear em relação à volta e ter certeza de que o final foi a melhor coisa, mas isso não significa que o seu processo de luto passou. Tem muitas crenças ainda, e eu vou falar disso, tem muitas coisas pairando, tem muita coisa muito fresca que acabou de acontecer e a chance disso acontecer de novo nas próximas relações e aquilo ir se cristalizando em você são enormes. Então, o superar, você pode pensar, não, eu esqueço rapidinho todo mundo, eu não tô nem aí, não, eu saio de uma relação, vou pra outra porque eu supero rápido, tá? Mas será que supera mesmo? É o que vamos descobrir hoje no programa de hoje, tá? Então, o primeiro ponto que eu falei é não forçar o querer esquecer. Sim, gente, vai ter o momento da dor, vai ter o momento do luto, e você vai chorar, e você vai ficar triste, vai gritar, vai ficar puto. Eu lembro do meu primeiro relacionamento, que eu tava assim, ó, com uma dor mesmo, assim, guardada. Eu já tinha chorado por isso por várias vezes, eu tava super mal, super mal. E eu lembro que eu tava sentindo literalmente uma vontade de gritar muito sobre essa situação. E chorar muito alto. E eu não tinha lugar pra isso, né? Não tinha espaço pra isso. E aí eu lembro que eu fui num evento, pra saber, né? Na época era gospel. E aí eu fui num evento, assim, enorme. Tinha, sei lá, umas 10 mil pessoas no evento. E aí tinha umas músicas, você sabe como é que é música crente, né? Aquela música que toca na alma da gente. E eu lembro que eu peguei esse evento, gente, pra assim, ó, berrar. Mas eu gritava de dor da situação toda que tinha acontecido lá no meu antigo relacionamento. Ai, foi tão bom. Parecia que eu tava segurando aquilo, assim, já tinha passado um mês, sei lá. E fora todo o relacionamento, né, que eu já tava segurando esses machucadinhos, né. Nossa, parecia, assim, que era o que eu tava precisando. Eu lembro que até na época eu falei assim, cara, bem nessa semana, nesse evento, sei lá, eu indo pro evento, eu falei assim, cara, eu vou sofrer por esse rolê. Assim, ó, nem que eu tenha que chorar todo dia por causa dessa situação, mas assim, eu vou melhorar. Eu vou passar por isso, eu vou superar isso. E eu lembro que pós esse evento, assim, eu nunca mais chorei. Eu tava chorando recorrentemente, mas tipo, eu precisei mesmo desse berro mesmo, tudo sair de mim, pra daí eu falar, ufa, agora parecia que eu tava aliviada, assim, parecia que eu tava segurando o xixi, sabe? Ai, agora liberei, agora ufa, agora eu tô mais, entende? Agora a parte da emoção passou, agora eu lido com a razão, né, com os pensamentos e etc. Então, o primeiro ponto é isso, gente. Se você precisar gritar, chorar, urrar, sei lá, gente, acha um canto, acha um lugar, acha alguma situação, condição, não sei, que você consiga fazer isso. Deixa doer. Eu falo como alguém que é extremamente impaciente. Gente, eu não tenho paciência nenhuma pra sentimento. Como eu falei no começo, eu quero que tudo acabe logo, eu quero que a dor passe imediatamente, eu quero que... Eu não tenho paciência. Eu acho que eu seria um ser humano extremamente mais elevado se eu tivesse um pouquinhozinho só de paciência. Então, nesse momento, tenha a paciência de que a coisa vai doer, vai incomodar, vai machucar. E chore e tá tudo bem. No meu último relacionamento, eu lembro que eu chorei assim, ó, por umas 12 horas seguidas. Já não tinha mais lágrima pra sair de mim. Eu tava sem força, meu abdômen já tava doendo. Parecia que eu tinha feito 70 milhões de abdominais de tanto que eu tinha chorado. E aí é necessário. Tá? É bem necessário, faça isso, não fique se reprimindo. Talvez você não seja a pessoa que sinta vontade de chorar. Tem gente que pode ser que não chore, não se expresse dessa forma, etc. Mas tudo bem. Se permita ficar triste. Não tem problema. Não tente não fazer isso, não tente controlar isso. Qualquer grande questão aqui, a gente já vai indo para um segundo passo. Gente, quando a gente tá mal, isso pra vida, tá?
qualquer coisa, se você tá bravo, se você tá triste, principalmente nesses sentimentos negativos, tá? Vem muitas crenças na nossa cabeça, vem muitas vozes na nossa cabeça, como se fosse... sabe quando você acende a luz assim no meio do mato e vem um monte de inseto, bicho em direção da luz? É isso, gente. Você começa a chorar ou você fica triste, vem um monte de razões e pensamentos e crenças na sua cabeça pra intensificar aquele sentimento ruim que você tá chorando. É como se o nosso cérebro falasse assim: a pessoa tá triste, né? Ela tá mal. Ai, deixa eu desenterrar aqui todos os motivos que ela tem na vida dela que deixam ela triste e que fazem ela ficar mal. Juro, vocês não sentem isso também? De repente você tá chorando, gente, e você tá pensando assim: não, tô chorando por causa do relacionamento, dessa pessoa, dessa situação. Mas quando você pega pra ver de fato, não é isso. De repente você tá chorando, gente, por crença que não tem nada a ver com o rolê. Você tá aumentando a dor, você tá, sabe, confundindo as coisas. E por que isso é perigoso? Porque aí você começa a trazer uns significados totalmente tortuosos pra essa situação e vão piorar a sua clareza, vão piorar o seu entendimento do que foi aquilo, né? O seu digerir de toda aquela situação vai ficar totalmente caótico. Você vai começar a achar que, sei lá, o outro é culpado de coisas que na verdade a culpa era sua. Que isso, aquilo, outro aconteceu porque você, sei lá, não era loira. Se você fosse loira, talvez... Entendeu? São crenças, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado. E cada vez... Eu já rio porque é isso, gente. Autoconhecimento, assim, é isso que eu vou falar. Porque cada vez que você se percebe se conhecendo, esse exercício fica muito mais fluente no momento em que ele precisa ser ativado. Cara, isso é poderosíssimo. Trabalhar no autoconhecimento e na autoconsciência no dia a dia te permite passar por esses momentos com muito mais facilidade. E até já deixo aí essa frase pra vocês, porque é o que é. Quanto mais você não tem autoconsciência e autoconhecimento, você fica à mercê de sofrer por situações que você não precisaria estar sofrendo e que não tem nada a ver com o que está acontecendo. E qual que é a ideia aqui, justamente? Que a gente tome muito cuidado com o que passa na nossa cabeça nesses momentos da nossa tristeza. Eu falo porque eu lembro que na minha última relação, por exemplo, nessas 12 horas que eu falei que chorei, eu tava super mal, fazia acompanhamento com a minha psicóloga e tal, e aí eu já comecei a compartilhar com ela os meus sentimentos, né, as coisas que estavam passando pela minha cabeça na altura, e foi ela que acendeu essa luzinha. Ela falou assim: Catiele, mas você tá sofrendo por umas coisas que não é bem verdade, tipo, pelo que você tá falando aí, essas crenças que estão passando pela tua cabeça não tem nada a ver. E só pra vocês saberem, que eu acho que são coisas que podem passar pela cabeça de todo mundo, né, principalmente nessas desilusões amorosas. Meu Deus, Mari, minha psicóloga, né? Meu Deus, Mari, mas então eu sou uma pessoa que eu vou ser sozinha na vida. Tipo, eu sou sozinha, ninguém tá comigo, eu tô sempre sozinha. E ela, Catiele, não tem nada a ver isso, mano. Da onde você tá tirando que você é sozinha? Olha o tanto de amigo que você tem. E ela até trouxe exemplos assim, tipo, mano, tem amigo teu que tá entrando em contato comigo pra pagar tua terapia já. Como que você não tem amigo? Olha o que as pessoas estão fazendo por você, por querer você bem, etc, etc. E eu lembro que ela foi refutando todas as crenças que eu tava tendo na época, que não tinham nada a ver. Então tudo isso para lembrar que é muito importante nesse momento, quando a tristeza vem, etc, do luto, do choro, da emoção, a flor da pele, que a gente não esqueça que é nesse momento que as coisas vão vir na nossa cabeça e a gente tem que falar: não, pera lá, isso aqui não é verdade, né? Principalmente quando tem essas frases aí: você nunca vai achar alguém, olha só, ninguém ama você, como você tá sozinho no mundo e tá. Coisas assim. É o momento da gente falar: não, pera lá. E por isso que eu falo que o autoconhecimento, ele vem com muita força, porque tem coisas que já estão tão certas pra gente, tipo, eu já tenho um trabalho assim de saber quem eu sou e quem eu não sou tão grande que, tipo, nem me afeta mais se o outro, sei lá, foi a pessoa ali que acabou a relação. Tipo, não é sobre isso. Eu não vou ficar chateada com isso, porque eu sei exatamente o que eu sou e o que eu não sou, o que eu posso proporcionar pra essa pessoa e principalmente o que essa pessoa busca. Mas aqui eu ainda estou indo mais pra frente e já falo sobre essa questão pra agora. Então, ficar muito atenta aos pontos, né? E principalmente, gente, tem uma frase assim que... agora eu já nem lembro onde é que eu ouvi. Eu acho que alguém perguntou pra mim na época do meu antigo relacionamento, né? Quando teve o término. A pessoa não falou assim... Geralmente o que você fala, né? Quando alguém termina uma relação, você fala: e aí, você tá bem? Eu acho que a pessoa falou assim: eu não vou perguntar se você tá bem, eu vou perguntar, fez bem, né? A relação em si, e agora também o término.
E essa é a pergunta, né, gente? É lembrar também dos pontos do porquê as coisas se encerraram, entender que também teve coisas que não eram totalmente corretas. É o momento da clareza, né? Da gente entender e saber reconhecer aquilo que foi bom e também entender por que a gente tá sofrendo mais do que deveria, né? O reconhecer a dependência emocional que às vezes pode ter, o apego para além daquilo que deveria ser. E, gente, esse momento da compreensão, eu tô colocando ele aqui como segundo passo, mas ele é algo, e é por isso que eu defendo demais o luto, porque tudo isso acontece nesse período do luto, e luto, entenda, não é você ficar sofrendo, chorando, não é isso. Luto pra mim é justamente esse momento da reflexão, é o momento que, tipo, você entende que alguma coisa, né, deixou de existir, e aí vem os ensinamentos, né, que aquilo nos deixou. Então isso pode levar anos, e não é que nesses anos você vai ficar, sei lá, agora falando de relacionamento, né, tu vai ficar solteiro por anos e etc. Não, você pode ainda estar em outros relacionamentos, etc., e sempre vai vir, se você estiver aberto a isso, né, a refletir e etc., você sempre vai descobrir coisas ano após ano sobre aquela situação, né, como aquilo mexeu com você, como aquilo te ensinou, como aquilo te melhorou, enfim, o pensamento e a visão sobre aquela relação, ela vai mudar na sua cabeça, momento após momento, porque você também vai mudando, essa é a ideia, né, que você também mude com isso. E, sobretudo, essa identificação dos pontos, ela vem para que você consiga, assim como a psicóloga fez comigo, né? Tá, mas você tá nesse momento do choro, do luto, da sofrência, mas assim, exatamente, né? O que tá doendo? O que tá incomodando? Por que você tá sofrendo tanto com isso? Qual que é a verdade verdadeira que você vai admitir só pra você, não precisa admitir pra outras pessoas, da causa daquela dor, né? Porque o que eu falei lá da gente ser um imãzinho ali de sofrimento, né? De quando a gente tá mal, a nossa mente começa a jogar pra gente várias lembranças e memórias de quando a gente tava mal, de outros momentos e cenas que não tem nada a ver com esse momento de agora, é muito real. Então eu lembro que quando eu tava muito mal, e eu me via em momentos que já tinham passado pela minha vida. Eu falei, nossa, eu tô aqui sofrendo de novo, igual eu sofri lá no meu primeiro relacionamento, que por sua vez foi igual eu sofri lá na minha primeira experiência de abandono na infância. Então, essas relações que o nosso cérebro faz podem agravar o nosso sofrimento em relação a alguma coisa que não necessariamente precisava estar acontecendo. Então, estar aberto e estar ali com a prática do autoconhecimento em dia nos mune, nos prepara para que a gente fale, não, pera lá, calma lá. Por que eu tô sofrendo tanto por isso? Porque eu tô me sentindo rejeitado, abandonado, porque mexeu na minha feridinha do abandono, que é o abandono que eu tive lá quando eu tinha, 5 anos de idade. Então, entender e identificar isso é muito importante, porque a gente não vai cristalizar em cima daquela situação um problema que não é daquela situação. É um problema que já tinha no outro momento, noutra área, e a gente consegue falar, não, pera lá. Né? Pão, pão, queijo, queijo, uma coisa é uma, outra coisa é outra, né? É o momento da gente canalizar, começar esse processo do por que exatamente eu tô sofrendo, por que exatamente eu tô chorando, onde aquilo me tocou, onde aquilo me machucou. Então, assim, começado a passar um pouquinho daquela emoção flor da pele, a gente já vem com esse exercício de entender os porquês. E, de novo, isso pode durar, todo esse processo do entendimento como um todo, ele pode mudar, ele pode levar muito mais tempo, porque a gente precisa desse distanciamento das situações, ou seja, conforme os sentimentos vão ficando de lado, né, os dias vão passando, aquilo vai doendo menos, a gente vai tendo ferramentas e mais clareza para conseguir enxergar a situação como ela foi num todo, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que, gente, eu levo muitos anos para que as coisas assim se encaixem na minha mente, porque eu preciso de um distanciamento gigantesco da situação e, obviamente, com as ferramentas que eu também vou desenvolvendo em relação ao meu próprio autodesenvolvimento, né, que eu consigo olhar para trás e falar, gente, que delícia que foi tudo. Na hora eu saio assim, a pessoa morreu pra mim. Como eu falei, assim, o bate pronto pra mim, assim, a situação acabou de acontecer na minha frente, a pessoa falece pra mim. Tipo, eu realmente falo assim, cara, tchau e benção. Não fico com esse sentimento do, precisamos voltar, não sei o quê. Mas a clareza por si só, a gratidão, o entender tudo, enfim, todo esse processo, ele demora anos pra mim. E hoje, né, eu posso falar de todas as relações que eu tive, que eu sou uma pessoa que eu sou muito grata pelas relações que eu tive. Tiveram momentos muito bons, reconheço meus erros, reconheço os erros da pessoa, sigo em paz, sigo com os aprendizados e lições. Mas isso demora anos e demora muito pra ter essas ferramentas. Então, de novo, não tenha
a pressa, não precisa correr. E eu vejo que a gente tem uma cultura que nos leva a quem supera antes é melhor, né? Ou pelo menos quem mostra, quem parece que superou antes é melhor. E de novo, não caia no erro de fingir pra você mesmo. Pode enganar todo mundo, tá, gente? Mas aqui a gente tá sendo honesto com nós mesmos, né? Que é um papo de você com você mesmo. E aqui a gente vai ser sincero. Então, nesse rolê, eu até já vou pra um terceiro ponto, muito importante, sobre essa questão de você querer parecer superadão, superadona, que é você olhar pra dentro de você e você não se esquecer, gente. Né, eu sei que dói, eu sei que, né, a gente perde o apetite, muitas vezes a gente tem até sintomas físicos, tem gente que tem gastrite, tem gente que passa mal, tem gente que tem enjoos, enfim, o corpo fala o que ele tem que falar e ele manda o recado, e tem gente que tem, né, reações assim, aversas a tudo isso, e os mais diversos sintomas vão vir pra cada um, dependendo de quem você costuma ser, né, em situações difíceis. Isso, ok, pode acontecer. Só que aqui, gente, a gente não pode cair no erro de fazer disso um fetiche, de romantizar isso e não querer sair disso. Eu sei que nos falta, assim, de começo, vai ser complicado. Mas, porra, dê um prazo pra esse sofrimento nesse nível que a gente tá comentando, sabe? De você, não conseguir comer, não querer sair de casa, não querer falar com ninguém, e de isolamento, assim, ó. Se dê esse limite, se dê esse tempo, sabe? Tipo, reconheça que você ainda tá mal por aquilo, mas fale pra você mesmo, caramba, eu tenho até dia tal, eu tenho, sei lá, vou ficar esse primeiro mês ok, ou sei lá, as 2 primeiras semanas ok, mas assim, isso uma hora precisa parar, né? Nem que você trabalhe com deadline pra você mesmo. O que não pode acontecer, gente, é você começar a se destruir. E aqui eu tô falando do isolamento e do sofrimento, só que assim, isso é só uma das formas das pessoas reagirem a esse tipo de situação. Muitas das vezes é um caminho totalmente oposto disso, mas que, de novo, internamente, a raiz e a origem é a mesma. Tem gente que não vai estar chorando dentro de um quarto, mas vai estar em bar dia e noite, vai estar querendo beber todas, vai estar querendo sair pra tudo quanto é tipo de rolê, vai querer se entregar à putaria, ficar com todo mundo, querer sair com todo mundo e querer se provar ou se afirmar ou achar que aquilo é o caminho pra você ter as certezas que você precisa ter da sua insegurança, tipo assim, já que não deu certo nessa situação, então agora eu vou fazer aquilo que, olha só como as pessoas me querem, olha só como eu sou desejado, desejada, olha só como eu ainda sei fazer, agora sim eu sou livre, sou liberto, vou lá e... Você entende? Cuidado com esses caminhos. Eu sei, até porque já aconteceu comigo e ninguém tá imune a isso. Eu sei que esses sentimentos vêm, essas situações nos ocorrem, mas de novo, eu acho que tem coisa na nossa vida que ela tem que ter uma deadline. Se autodestruir não pode ser um estilo de vida, gente. A gente não pode achar que ficar meses e meses a fio sendo a pessoa que vai se alimentar mal, que vai ficar bebendo pra caralho todo dia e vai ficar saindo com Deus e o mundo e tá tudo bem, e que isso não significa nada e que é só um estilo de vida mesmo e que... Não, né? Esse é um podcast que a gente quer olhar pra tudo. Sim, a gente quer saber os porquês. Por que isso tá acontecendo? E é uma frase que eu sempre digo, né? Que todo exagero esconde uma compensação. Então por que tá saindo tanto? Por que esse desespero em estar com alguém? Por que esse desespero em estar alcoolizado, chapado e inconsciente? Por que esse desespero em não estar em casa? De novo, tem os processos onde isso vai ser necessário, mas ele tem que ter uma deadline. Vai ter uma hora que você vai ter que encarar esse monstro e lidar com ele. Então, postergar e se destruir por conta disso, pelo amor de Deus, gente, né? Você, assim, você não vai morrer por causa disso, tá? Então, não tente se matar por causa dessa situação. Não tente ficar se autodestruindo, se auto-sabotando, porque no final, um pensamento que eu sempre tenho, assim, comigo, eu fico assim, gente, enquanto eu tô aqui fazendo isso comigo, a outra pessoa tá bem zona. Então, por que caralhos eu tô fazendo isso comigo? Por que caralhos eu tô, sabe, me negligenciando, me maltratando, sendo que o outro, tipo, tá lá super bem. Às vezes nem tá, né? Mas enfim, eu quero pensar que a pessoa tá melhor que eu e eu falo, não, eu também tenho que me cuidar, sim. Eu não posso me esquecer de mim. Eu também tenho que me priorizar, né? E aí eu preciso tá bem, porra. Vou ficar aqui agora na pindaíba, né? Não dá. De novo, cuidado com os excessos, né? E principalmente, não fique se sabotando, se autodestruindo, se punindo. Tem gente que faz muito isso. Tem gente que tem uma mania. Tem vários amigos assim. Faz lá uma cagada. Porque às vezes, né? A gente tá falando aqui de um final de relacionamento que a culpa pode ser sua e não do outro. E aí você fica mal, porque você fala, pô, sou um merda, sou um bosta, fiz merda, vacilei, a culpa é minha. E aí você fica tentando se punir nessa situação toda, igual uma criança birrenta, sei lá, em vez de realmente encarar aquilo e falar, não, então
Então, pera lá. Então, coisas precisam mudar, né? Eu preciso rever essa situação. Em vez de ficar só, deixa eu tomar aqui as decisões mais absurdas da minha vida só pra me punir e eu dar um significado ali pra mim e ter esse desfecho comigo mesmo de eu ser um filho da puta e ter que me ferrar por causa disso. Inclusive, esse momento dos términos, né, vai ser o momento essencial pra você voltar às origens. E eu até acho, eu acho tanta graça, assim, pra não dizer idiotice da nossa parte, como, né, falando não só de vocês, mas de todos nós, o quanto a gente falha nessa questão de, por estar numa relação, a gente esquece da gente. Eu entendo os porquês, né, já me relacionei também. Eu entendo que a gente se distrai, a nossa rotina muda, já não é uma pessoa só, já tem que decidir por dois, as coisas ficam diferentes mesmo. Mas é uma pena, né? É uma lástima que a gente tenha que passar por essas situações de término pra gente relembrar de nós, pra gente focar em nós. Por que a gente não fez isso dentro da relação, né? Mas tudo bem, vamos lá. Que esse momento então sirva e vai te ajudar nessa questão de esquecimento, você não se esquecer. Então como é que, um dos jeitos, né? Como é que eu esqueço o outro mais rápido é se lembrando de você. Lembrando que antes de existir o fulaninho, a fulaninha na sua vida, já existia você na sua própria vida. Você já tinha suas necessidades, já tinha seus sonhos, os seus objetivos. Talvez você fale assim, na verdade eu não tinha, foi essa pessoa que trouxe pra mim uma visão disso, aquilo, outro. Então ótimo, então com as ferramentas que ela te ajudou a ter, agora você vai seguir isso também. Mas a gente tinha muitos planos juntos, a gente tinha muitos sonhos juntos, a gente queria isso, queria aquilo outro. Mas você então agora tem que descobrir o que você quer também. E isso, de novo, não é uma coisa tão rápida de fazer, não é uma coisa tão simples de fazer. Porque essas crenças, principalmente se você tá querendo esquecer uma pessoa que você se relacionou, tá? Porque às vezes você pode estar querendo esquecer alguém que você nunca nem se relacionou. Você tem essa dificuldade, depois que a situação acaba, a relação, né? De identificar assim, o que é dentro dessa relação? Porque se funde tanto a tua personalidade com a do outro, que às vezes você sai sem saber o que você gostava ou não gostava. Você sai assim meio, mas agora qual que é o rumo, né? Quem que sou eu mesmo? Qual que era o ponto? Você fica até desnorteado, né? E de novo, como é grave você sair de uma relação e entrar em outra, porque você fica postergando esse autoconhecer-se pra sempre. Né, eu tenho amigas assim que tipo, cara, até hoje elas falam assim, velho, eu não sei quem eu sou, porque eu namoro desde que eu tinha 15 anos de idade, hoje com, sei lá, 30 e poucos, eu ainda namoro direto, então eu nem sei quem eu sou, a pessoa não sabe mais quem é, eu acho isso, pra mim, segundo as minhas métricas do que é ter sucesso, isso é péssimo. Imagina você não saber quem você é, gente, você tá dependendo de ter alguém do seu lado pra ditar o que você vai fazer ou deixar de fazer, quem você quer ser, o que você não quer ser. Então é momento de você revisitar sim quais são os seus objetivos, aquilo que você queria fazer ou descobrir o que quer fazer, momento de descobrir novos hobbies, momento de retomar aquelas coisas que você tinha lá de rascunho, do que você queria fazer, de repente, eu vou voltar a fazer academia, ou vou viajar, ou vou mudar de emprego, vou mudar de país, quero aprender a fazer novos cursos, quero mudar de área, quero mudar meu estilo, enfim, gente, faça a revolução que for necessária pra você melhorar. Eu acho que a questão é essa, não uma mudança que vai te destruir, né, mas que vai melhorar, ou seja, cara, cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde, saia de casa. Tem coisa que não é nem só emocional, gente. Tem coisa que é biologia, tem coisa que é química, não adianta ficar dentro de casa, não pegar a vitamina, gente. O déficit de vitaminas no nosso corpo fazem a gente se sentir mal, fazem a gente se sentir deprê, pelo único e simples fato de você não ter visto a luz do sol durante 15 dias, entendeu? Isso aí é química, é óbvio que isso vai acontecer. Você vai ter sintomas de depressão por você estar trancado dentro do quarto. Ou não tá comendo bem, não tá tendo ali os nutrientes que o seu corpo precisa para funcionar bem. Então é obviamente que você não vai ter vontade de fazer nada se você tem uma rotina onde você não dá pro seu corpo aquilo que ele precisa. Então tenha isso em mente, seja consciente, né? Tenha uma rotina mais ativa. Tenha uma rotina onde o seu corpo e a sua mente vão trabalhar para outras coisas. Porque, de novo, o esquecer, gente, ele é colocar na sua mente por que pensa tanto naquilo. E aqui não é só falando de pessoas, tá? Eu vejo que às vezes as pessoas, né, o ser humano, tem tantas preocupações dentro da cabeça por simplesmente não ter outras preocupações pra substituir aquela. Tipo assim, a pessoa tá se preocupando com umas coisas tão bestinha, tão tosquinha, porque esqueceu que tem que se preocupar com outras. Ou seja, substitua suas preocupações, né? Coloque na sua vida mais coisas das quais vão ocupar espaço na sua mente e que vão deixar você... A palavra não é nem só sobre se distrair, tá, gente? É realmente ajudar o seu cérebro a ir pra um outro rumo. Ou seja, realmente ficar em casa numa rotina onde você só fica trancado dentro de casa, no quarto e pensando merda, obviamente você vai pensar merda. Eu tenho uma coisa que pra mim funciona muito
Nossa, me ajudou, assim, incrivelmente. Até um dia eu posso fazer um episódio só sobre isso. Eu fiquei muitos anos sem propósito nenhum. Eu tinha uns planos de vida que eu já tinha desenhado, eu os alcancei. E depois que eu alcancei, eu fiquei, tipo, aproveitando, assim, um pouquinho. Porque até falou pra minha psicóloga, cara, eu não tenho essa coisa de zona de conforto. Porque, assim, até quando eu não... Como é que é? Até se eu quisesse, a minha vida não me deixa. Sempre acontecem situações da minha vida muito loucas, muito caóticas, que me fazem ter toda hora que fazer mudanças e adaptações e crescimentos. Então, quando eu chego no momento que eu realizo aquilo que eu tava planejando, pô, eu me dou, sim, o luxo de aproveitar e ficar mais de boa, porque eu sei que logo vai vir uma loucuragem pra mim resolver de novo. Porém, eu tinha ficado muitos anos sem novos planos e sem né, novos propósitos pra minha vida. E eu me vi ficando ociosa. E nesse momento de ociosidade foi o momento que eu mais fiz merdas, porque eu ficava tão entediada que eu precisava, cara, dar um sentido pra minha vida. E aí eu comecei a ir pro escolhas mais festas, assim, tipo, não era o efetivo, mas tipo assim, sei lá, tô entediada hoje. Em vez de eu ir lá sentar o que eu quero pra minha vida, quais são os meus objetivos, o que é mais fácil? Sei lá, baixar um aplicativo e começar a sair com Deus e o mundo. Tô dando esse exemplo bem da minha vida mesmo. Talvez seja a situação de que alguns estão também passando. Mas assim, isso tem que durar, de novo, tem que ter um prazo de validade. Tudo bem isso acontecer num momento ou outro da nossa vida, risos, memes, histórias a contar. Porém, se a gente pode evitar certas situações, eu acho até melhor. Enfim, dado isso, até pós essa situação de você ficar ali com aplicativos, etc., eu me peguei ainda assim não tendo muitos objetivos pra minha vida. E hoje, a minha rotina depois de um momento eu falo assim, não, pera, Catiele, não vai dar. Você precisa sentar e ver pra onde você quer ir. Tipo, tive essa conversa muito séria, chata, que ninguém gosta de ter consigo mesmo, de sentar, desenhar um plano. De novo, não é fácil, não é simples. Se você faz terapia, peça ajuda pros seus psicólogos, terapeutas. Tem gente que tem mentores. Então, assim, senta, desenha o que você quer, ou faz o jeito que você souber fazer, gente. Pesquisa como desenhar plano de vida, sei lá. Mas dê um rumo para sua vida. Por quê? Porque uma vez que você tenha um objetivo, é fundamental que você fragmente ele em micro atividades, né, diárias que vão te levar para aquele objetivo. Isso é óbvio, né? Isso é lógico. Se eu quero ir para a direção X, todos os dias eu tenho que tomar decisõezinhas que vão me levar para aquela direção, né? Obviamente. Então, ter esses propósitos e objetivos mais esclarecidos, mais desenhados, fez com que eu tivesse uma rotina mais ocupada. E hoje eu sempre valorizei muito o meu tempo. Só que parecia que eu não tava. Parecia que era só na minha fala. Porque na minha atitude, de fato, eu não tava valorizando. Né? Porque eu tava saindo com pessoas que eu não queria sair, gastando meu tempo. Eu ficava horas em rolês que eu não queria estar de jeito nenhum. E eu falava, meu Deus do céu, por que eu tô aqui, gente? Por que o meu TED me guiou a estar nessa merda? Por quê? Porque eu não tinha o que fazer. Porque efetivamente eu não tava valorizando meu tempo. Eu falava na minha boca que eu tava valorizando, mas eu não valorizava. Porque eu tava cedendo ele pra qualquer um. Então hoje eu posso dizer que eu tenho uma rotina que assim... E aqui eu falo como alguém que detesta a rotina, tá, gente? Eu gosto de rotina, mas eu não gosto de ser escrava dela. Então eu gosto assim, de criar uma rotina pra que às vezes eu possa quebrá-la. E não ter rotina nenhuma e virar uma zona na minha vida. Então hoje... eu tenho lista de coisas que eu tenho que desempenhar. Eu sei quanto tempo que eu tenho livre no meu dia. E eu falo assim, tá, hoje eu tenho pra fazer isso. Nos meus dias, assim, sem trabalhar, né? Tipo, nas minhas folgas, eu olho e falo, tá, tenho tudo isso aqui pra fazer na minha folga. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer isso. Tá, daí eu até me gerencio. Tipo, tá, se não conseguir fazer isso, tudo bem, posso fazer outro dia, não tem problema, mas é isso que eu preciso fazer. Ou seja, você colocar essas tarefinhas no seu dia a dia, gente, pode te ajudar a esquecer situações que não precisam ocupar espaço na sua mente. Né, uma vez que você já sentou, já teve o momento ali do choro, do gritar, do, né, esbravejar e tarará, que você já começou a colocar na sua cabeça, tipo, pô, não vou ficar acreditando nessas mentiras, não, calma lá, né, isso aqui não deu certo, mas não é o fim do mundo, eu vou sim encontrar alguém, pode ser que não seja agora, mas então agora o que eu preciso fazer? Agora eu preciso focar em mim, então beleza, então o que eu quero da minha vida? Eu quero fazer isso, aquilo outro. Pra alcançar isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um curso, eu preciso aprender um novo idioma, eu preciso, entendeu? Então pra isso eu preciso o quê? Eu preciso toda terça, quarta e quinta sentar minha bunda na cadeira e estudar isso outro. Eu preciso todos os dias, sei lá, 2 horas por dia e treinar. Eu preciso, entendeu? Você colocar atividades dentro do seu dia, é isso, gente. É colocar coisa na sua cabeça pra ocupar o seu tempo. E de novo, coisas que vão te fazer bem, coisas que no final das contas sejam algo que vão te edificar e não te destruir, pelo amor de Deus, gente. Cuidado. Cuidado com os exageros, cuidado aí com essa vida desenfreada, cuidado com a autodestruição. Eu acho que no final, literalmente, quem perde é você, enquanto o outro tá lá bem, cada vez melhor, e você tá aí se matando por dentro, né? Tendo a pior alimentação, tendo o pior estilo de vida ever, e regredindo, né? O que é
pior ainda. Muito me assusta pessoas que, tipo assim, a gente tá falando aqui de esquecer, e, gente, muito me assusta gente que não esquece. Tipo, cara, eu tenho amigos, agora não mais, né, não são pessoas próximas, mas eu já tive amizades assim que você ia conversar com a pessoa, juro por Deus. Cara, 10 anos depois, a pessoa está com o mesmo papo. A mesma coisa, cara, aquilo que machucou ela quando você conhecia ela lá 10 anos atrás. Cara, a pessoa ainda tá falando aquilo. Gente, que desespero que é isso. Eu não tenho paciência, a pessoa, sei lá, passou 6 meses daquilo, a pessoa ainda tá falando aquilo, eu tô, pô, já tá chato, né? Tipo assim. Aí passa, cara, anos e a pessoa tá falando aquilo, gente, não pode, não dá. Isso não dá pra ser. Isso não tem a ver com signo, não tem a ver com personalidade, isso tem a ver assim, ó, terapia. Pelo amor de Deus. Inclusive, independente do tema que eu tô abordando no meu podcast, eu sempre recomendo fortemente a terapia. E por que ela entra, né? Engraçado, as vezes que eu retomava com a terapia na minha vida eram justamente em finais de relacionamento, pra entender situações pontuais, etc. Mas da última vez que eu voltei a fazer terapia, teve esse início, né, por conta de final de relacionamento, mas depois foi seguindo pra mim mesma, sabe? O foco foi sendo eu e não as minhas relações. Foi excelente. Mas por que a terapia é importante? É justamente até nessa questão de você guiar os seus objetivos, e se você tiver um terapeuta que tem ali uma skill de mentoria profissional, melhor ainda. Ou se você, não quero lidar com um terapeuta, mas quero me desenvolver profissionalmente, então beleza, pega um mentor, então, mas assim, ó, por que é importante você ter alguém pra te ajudar a alcançar aquele seu objetivo? É justamente pra que, assim, não dependa só de você. Pra aquele dia que você estiver meio bad, meio mal, vai ter alguém sim falando, cara, você tem que fazer isso, aquilo, outro. E principalmente se o dinheiro sai do nosso bolso, né? Se você tá pagando ali um terapeuta, um mentor, é muito importante ter alguém ali te dando as ferramentas pra você fazer e alcançar aquilo que você quer alcançar. Então, pra você que tá passando por esse momento, e tiver com seu terapeuta e psicólogo, é o momento de falar sobre isso, mas também, ficar ali 2, 3 anos, eu já acho incogitável você ficar, sei lá, mais de um ano falando desse mesmo assunto, mas de novo, né, se acontecer, ok. Tem gente que acaba levando mais tempo. Ter alguém pra te ajudar a lidar com isso, profissionalmente falando, né? Um terapeuta é essencial. E aqui também uma frase, inclusive falando de terapeutas, né? Uma frase que foi maravilhosa pra mim, da minha psicóloga, na época, porque, como eu falei, a nossa razão, ela até entende que o relacionamento terminou, que aquilo não deu certo, assim, a parte racional, ela consegue lidar com aquilo, mas o emocional parece não acompanhar. E eu lembro que a psicóloga falou assim que sentimento é atitude. E eu lembro que eu me via até no automático. No meu último relacionamento, eu tive que ainda conviver com a pessoa um pouquinho antes de separar, assim. E eu lembro que eu ainda tinha automaticamente atitudes, né, de amor com aquela pessoa por amá-la, né, enfim. E eu lembro que a outra pessoa, automaticamente já não tinha mais as mesmas atitudes, o que me fez ficar bem triste na época. E eu lembro que a psicóloga falou isso, cara, é atitudes, são ações, são gestos. E se você ainda faz coisas que você fazia amando a pessoa e se dedicando à pessoa, é o momento de você, aos poucos, parar de fazer. Então, de novo, o sentimento, o pensamento vira sua mente, é incontrolável, mas você pode e deve evitar situações que te coloquem naquela convivência e naquela atitude que você tinha quando estava com essa pessoa, por exemplo. Eu sei que não é fácil para todo mundo. Tem gente que vive uma realidade onde, sei lá, trabalha com essa pessoa, ou estuda, ou mora no mesmo bairro. Enfim, vê aquela pessoa recorrentemente, vê ela, vê a família dela, vê amigos dela, convive com essas pessoas. E desses seres humanos eu tenho pena, gente, porque assim, eu sempre tive muita sorte de não precisar conviver com ex nenhum meu. Tipo, de não ver nunca mais. E é até curioso, porque eu lembro que o meu primeiro relacionamento era uma pessoa que morava assim no mesmo bairro que eu. E ela seguiu morando no mesmo bairro que eu por mais muito tempo. Tipo assim, eu tenho certeza que começou a ser gueta. Eu não via essa pessoa, mas eu na rua andando, né, assim, pra pegar o ônibus e ela andando de carro, ela com certeza ela me via, mas eu nunca mais a vi. Então assim, ó, eu tenho muita sorte. E na minha última relação ainda, nossa, a pessoa mudou-se, assim, ó, glória a Deus, eu nunca precisei passar por isso. Mas eu imagino de longe que pra pessoas que tenham que conviver, ver a pessoa, putz, você ter amizades com a pessoa, com os amigos da pessoa, aquele núcleo, aquela bolhazinha, meu Deus. Todos esses elementos dificultam 1000 vezes mais o esquecimento, com certeza. E aqui, gente, eu acho o seguinte, eu acho que meio que não tem como você fugir dessas mudanças que precisam acontecer.
E se você tem esse caso dos amigos que são também amigos da pessoa, é uma merda. Mas eu aconselharia fortemente a você procurar novos amigos também. Ah, e aqui, gente, aqui eu já quero dar não é nem parênteses, eu quero assim dar um grandíssimo destaque pra uma coisa que eu vou pontuar nesse momento. Tem uma romantização de você querer parecer um maduro, porque algumas pessoas já estão pensando assim, nossa, mas eu vou ter que deixar os meus amigos por causa de alguém, isso é imaturo, isso não é maduro. Gente, para de querer lacrar e aceita as realidades. Você quer esquecer ou não quer esquecer? Qual que é o seu objetivo agora? Por que eu falo isso? Porque tem gente, e isso aqui vai até num nível de deixar de seguir nas redes sociais também. Eu sou muito defensora disso. Sabe por quê, gente? Porque foi-se o tempo, antes das redes sociais, que a gente lidava com as pessoas só quando as via. Ou seja, se você não visse essa pessoa, é isso. Só se você pegar uma fotografia dela, ou visse um objeto que lembrasse ela, que você ia lembrar dela. Mas agora com as redes sociais, gente, não tem mais isso. Agora a gente tá vendo as pessoas 24 horas por dia nas redes sociais. É story, é feed, é a puta que pariu. Tipo, tá o tempo todo ali na nossa cara. E tem um monte de gente, tem amigos meus, que ficam com essa política de querer ser maduro e ser super evoluído, não sendo, tá? Não sendo, mantendo essas pessoas nas redes sociais. Eu nunca tive problema nenhum, e as pessoas que se relacionam comigo já sabem, elas já são avisadas, que eu tiro das minhas redes sociais. Não tem porquê. Muito porque assim, eu já tenho a política de vai estar no meu feed quem eu tenho interesse em conhecer e seguir e tá ali. O contrário disso, não tem que estar no meu feed. Não tem que estar no meu feed. Tem um monte de gente que me segue e não sigo de volta, que eu falo, beleza, que você tem interesse no meu conteúdo, mas eu acabo que não tenho interesse no seu conteúdo. E tá tudo bem. Então, assim, se vira um ex, se vira uma pessoa que eu quero esquecer, que não, sabe, que não faz mais sentido pra mim, não tem por que tá ali nos meus olhos e na minha tela todo o tempo. Então, assim, eu nunca tive problema nenhum em tirar e remover essas pessoas. E eu não só paro de segui-las, como eu também não quero que elas saiam da minha vida, então eu também tiro elas dos meus seguidores. Lá no meu primeiro relacionamento, eu lembro que eu chegava a bloquear mesmo. Por quê? Porque a pessoa ficava tentando me seguir de outras formas e eu não queria que ela visse a minha vida e etc. Já no último relacionamento, eu lembro que eu só removi. Tipo, e a pessoa sabia disso. Ela até riu, porque ela falou assim, eu sei que você tem essa política de unfollows e eu sei que você vai parar de me seguir, etc. E por acaso ele não era essa pessoa. Ele sempre seguia todas as vezes e tava tudo bem, porque ele realmente não se importava em ver, não mexia em nada com ele e tal. E eu realmente porque eu não tenho interesse nenhum, né? É muito pela política que eu tenho com as minhas redes sociais de seguir pessoas que eu tenho interesse, né? No que elas publicam. E se você é uma pessoa que eu me desconectei e assim... ok, passei por todo o processo, gratidão, obrigadão por tudo, não significa que eu vou ter você nas minhas redes sociais e vou querer conviver contigo. Então, eu aconselho fortemente a você parar de querer ser durão e durona e falar, não, você é maduro, eu vou deixar aqui a pessoa nas minhas redes sociais. Por que essa questão de você também podar a pessoa é importante? Porque acontece, e aqui eu tô colocando, sei lá, às vezes é o outro que... é você que terminou uma relação, você ainda pensa na pessoa, etc, etc, mas vem uma decisão partida de você. O outro recebe isso de outra forma, com certeza. E aí o outro ainda fica te acompanhando. Mas aí é um problema da pessoa, se ela quer ver ou deixar de ver, também acho. É realmente assim, o eu não querer. Eu quero acabar logo com esse sofrimento pros dois lados. Então assim, perde o propósito de estar ali? Perde o propósito de estar ali. Não tem que estar mais. Então, eu sou uma grande defensora de vocês pararem de querer romantizar. Deixa eu parecer que eu super maduro, eu sigo todos os meus exes e minhas exes e aí, gente, para de ser maluco. Tipo, não te faz bem. Tá te fazendo bem? Toda vez que você vê a vida da pessoa, está te fazendo bem? Então ótimo, então deixa, então que bom. Não tá fazendo bem, então para de ser maluco. Vai lá, não quer dar um follow? Silencia então essa porra, sei lá. Dá teu jeito. Mas assim, se você quer esquecer, que é o tema desse podcast, é esquecer, eu diria unfollow. Imaturidade, foda-se. Você vai fazer o que você tiver que fazer para superar logo essa merda. Então, eu tenho essa política, eu dou um follow nas pessoas, tiro ela do meu ciclo também, das redes sociais. E se for possível você fazer isso no meio presencial também, porque assim, por que não... todos os meus amigos são amigos da pessoa, é inevitável ver ela. Ok, se isso acontecer uma vez ou outra. Mas por que não você, já que a gente tá falando de autodesenvolvimento, já que a gente tá falando de retomada de objetivos e novas metas, você construir uma nova rotina também, né? Por que não achar novos amigos? Por que não frequentar outros lugares? Por que não você, sabe? Buscar, assim, esse distanciamento. Enfim, então assim, eu acho importante você ser a pessoa
que vai buscar esses novos objetivos. Por que não mudar totalmente a sua rotina, mudar pra onde você vai, para os caminhos que você tem ido, literalmente, né? Tipo, pega outro ônibus, e gente, mas eu tô fugindo, agora eu vou ter que mudar toda a minha vida. Gente, por que não, sabe? Dê essa chance de você também começar a ver a vida de outra forma. Descubra, você tá no momento de se redescobrir, né? Você acabou de sair uma relação. Por que não agora você também experimentar todas as outras experiências, né? Ir para outro caminho, ter uma outra rotina, outros horários, novos horários. A ideia aqui é esquecer alguém e não esquecer de si. Então, eu acho que comedir, né? Essa coisa de você querer se pagar de durão. Se for passar por outra imagem de, olha só, mas vai parecer que eu sou imaturo, mas vai parecer... Gente, foda-se, né? Foda-se. E eu inclusive, dou essa distanciada até de amigos da pessoa, familiares, pessoas que eu gosto, e não é nem por mal. Só que como as pessoas já sabem que eu faço isso, porque eu deixo avisado, eu falo assim, gente, eu vou aqui dar um follow, tá? Eu vou tirar você das minhas redes, espero que você entenda. As pessoas sempre entendem, elas falam assim, que pena, eu gosto de você, tá? Eu falo, pois é, mas assim, não é legal, né? Não quero ficar vendo aqui o outro, já que eu não tô mais com essa pessoa, não tenho interesse. Inclusive, também, um outro ponto dentro disso vai ter vezes, gente, que vai ser necessário você verbalizar para pessoas próximas de você, que são seus amigos, de que você não quer mais saber do outro. E aqui eu até tinha colocado um ponto que era assim, você não ser louco também, de querer stalkear a pessoa, tá, gente? Eu nunca tive essa vontade, eu nunca fui a pessoa do stalk. De novo, a pessoa acaba um negócio pra mim, a pessoa morre, ela falece pra mim. Então eu não tenho curiosidade nenhuma de saber a vida do outro, mas eu entendo que tem muita gente que tem essa vontade, que tem esse negócio, que quer acompanhar o outro, que não para de seguir o outro, que quer ver tudo que o outro faz. Gente, que prisão. Então o que eu aconselho? Uma vez que você foi lá, silenciou a pessoa, ou deu um follow já, e etc, etc, sempre vai ter amigos, principalmente se a gente tá falando de uma relação, né, que durou, etc, que vão ficar querendo trazer pra você informação. Agora a pessoa tá fazendo isso, agora a pessoa tá fazendo aquilo, tarará. E isso, de novo, isso atrasa o teu processo de crescer, de superar, e etc, etc. Assim, gente, eu já fui sincera com amigos em relação a isso. Tipo, cara, eu não quero saber dessa pessoa. Agradeço, eu entendo o que você tá tentando fazer, mas assim, eu já nem sigo essa pessoa nas redes sociais pra não acompanhar a vida dela, né? Eu não sigo nem mais a família dessa pessoa, amigos dessa pessoa, porque eu não quero vê-la. E aí agora você tá me trazendo informações, pra mim é inútil, é irrelevante, sabe? Tipo, de novo, às vezes no primeiro momento não é nem inútil, é irrelevante. Às vezes ainda machuca, às vezes ainda incomoda. Então assim, não tenha medo de se posicionar em relação às pessoas e dizer, olha, fulanos, né? Não quero mais falar disso, né? Chega aquele momento ali, como eu te falei, dê deadline pras coisas. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, velho, não quero mais falar desse assunto. Já falei tudo que tinha que falar, já falei tudo que tinha que chorar. Agora é só esperar o tempo passar, né? Porque isso vai acontecer um momento ou outro, então eu não preciso mais ficar sabendo o que a pessoa fez, deixou de fazer. Se você é a pessoa curiosíssima que fica ali tentando stalkear, etc, etc, eu não sei nem o que te dizer, porque assim, é uma vontade que nunca aconteceu comigo. Se você puder achar meios de evitar fazer isso, né? Então, sei lá, não fazer. Dicas de não fazer, não faz. Gente, para de ficar sofrendo, de verdade. Tipo, sei lá, mano, não sei, inventa alguma coisa. Cada vez que você tiver vontade de stalkear essa pessoa, você, sei lá, tá devendo R$5 pra alguém. Não sei, sabe? Assim, tenta não fazer isso. Porque isso vai atrasar o seu progresso, enfim, tipo, não tem mais o porquê. E também cortar, né? As pessoas aí que ficam falando dessa pessoa pra você, ter essa conversa franca, né? Olha, graças, mas assim, não quero mais saber disso, né? E eu acho que isso às vezes acaba acontecendo, né? Essa dificuldade de aceitar o término da situação, essa dificuldade em querer esquecer a pessoa e conseguir fazer isso, muitas vezes pode estar ligada a pontos, como eu falei lá no início, que estão se cristalizando de maneira errada na nossa cabeça. Que de repente você tá se sentindo culpado e culpada pela situação toda, e esse apego que tá fazendo você não deixar esquecer a pessoa, tem origem no remorso, tem origem na culpa, tem origem, sei lá, numa dependência emocional, tem origem de você não se amar e depender da admiração do outro, tem origem de síndrome de rejeição, tem várias outras origens que, tipo, não são necessariamente que é aquela pessoa e ponto final. É outros problemas, é outro BO, essa pessoa ela só é um fantoche dentro dessa situação, só é um plano de fundo. Então esse apego desenfreado, ele tem uma origem que deve ser, sim, estudada, analisada junto com seus profissionais ali de terapia ou de, né, mentoria, sei lá o que for, para que você entenda como que isso pode ser desvinculado, como é que pode você separar mais dessa pessoa, desse sentimento de como você tá pensando agora. Isso é muito importante. E aí também você começa a caminhar pro aceitar. Não tem frase mais sábia do mundo que já foi dita
que é a Aceita Que Dói Menos. Gente, o Aceita Que Dói Menos, juro, ele é... Se a gente conseguisse... Eu sinto que eu sou uma pessoa assim. Eu sinto que eu sou uma pessoa que eu sofro muito por não aceitar as coisas. E eu vejo algumas pessoas conformadas na vida e eu falo, nossa, como deve ser gostoso ser conformado, né? Tipo assim, você só fala, cara, é isso, ponto. É assim que é, acabou e você aceita e tá tudo bem, tá ótimo. Eu queria muito ser essa pessoa. E eu acho que o que eu faço é o que muitas pessoas também fazem. Essa coisa de você não esquecer, às vezes, o outro, ela vem de um fogo no cu que a gente tem, de querer ter desfecho pras coisas. E se você é essa pessoinha, que assim como eu, fica querendo ter desfecho pras coisas, gente, não caia nessa tentação. Porque eu acho que, assim, a vida, ela é muito difícil que você consiga ter um desfecho, sabe? Isso é muito hollywoodiano da nossa parte, esperar que as coisas vão ter um final, onde, sei lá, vai ter uma última conversa, um último não sei o quê. Gente, não é, sabe? As coisas são boas enquanto são boas, e depois que acabam, acabam. Então você já falou tudo que tinha pra falar, já teve o seu tempo. Falou, não falou? Não vai falar mais. E tem coisas que nem adianta falar. Eu lembro que eu quis dizer tanta coisa no meu último relacionamento, e eu lembro que eu ainda tava tão mexida assim emocionalmente com aquela situação, que eu fui tentar colocar em palavras o que eu tinha pra falar e eu não conseguia. E aí eu até parecia meio idiota, assim. Depois eu falei, nossa, realmente, né? Bem que minha psicóloga falou que não era pra eu falar nada, porque assim, a situação já era. Por nada do que eu falar vai mudar o que aconteceu. E a pessoa não vai olhar pra mim e falar assim, nossa, que grandes palavras que a Catiele falou agora. Nossa, eu vou mudar a minha vida. A pessoa saber, às vezes, algumas coisas não vai mudar em nada. Não, mas eu preciso falar como que eu me senti. Não, mas eu preciso falar como que isso foi que aconteceu. Efetivamente isso vai mudar algo? Bem provavelmente não, sabe? Vai, às vezes, até fazer o outro ficar com pena de você. Com dó de você. Tipo assim, não vai mudar. Então... sossega um pouco o cu em relação a você ficar querendo desfechos pras coisas, porque tem coisas que é você que vai dar o desfecho na sua própria mente, que é o Aceita Que Dói Menos, que eu falei. Você vai olhar pra si mesmo e falar assim, cara, o que aconteceu foi que, e até falando de autoconhecimento, né, eu consigo ter muita essa clareza para situações da minha vida que já aconteceram. Eu falei, mano, o que acontece é que essa pessoa, ela tem um perfil, eu tenho outro, não é sobre o meu alto valor, não é sobre quem eu sou e deixei de ser, não é sobre eu ser menos isso ou menos aquilo. Quem eu sou não faz com que essa pessoa tenha esse gatilho pra se apaixonar por mim. E aí um dia eu vou fazer um podcast só pra falar sobre gatilhos de paixão, tá? O que paixão é, que pra mim são gatilhos, né? Ou seja, não é porque eu sou menos isso ou menos aquilo que a pessoa não se apaixonou por mim, ou não quis, ou desistiu, ou blá blá blá. Não tem a ver comigo. Tá para além de mim essa situação toda. E eu entendi isso comigo. Não, a pessoa não precisa entender isso junto comigo. Ela não precisa vir e falar, olha, Catiele, viu, não precisa ter essa conversa, esse desfecho. Gente, você pode dar esse desfecho na sua própria cabeça. E se você não der, deixa pra lá, sabe? Para de ficar, não, mas a gente tem que sentar e conversar. Não, mas a gente tem que não sei o que, não sei o que. Eu sei que é uma delícia ter um desfecho. Eu lembro que no meu primeiro relacionamento, e vou contar essa história rapidinho, mas no meu primeiro relacionamento, antes de namorar a pessoa, né, eu já gostava dela há uns bons anos, eu tinha começado a escrever um livro, e esse livro tinha como personagem principal alguém que era de inspiração essa pessoa que eu era apaixonada, né, na personalidade, etc, etc. E era um contozinho, assim, um livrozinho tipo de romance, e a outra personagem era muito inspirada em mim. Então, tipo, a maneira com que eu amava aquela pessoa era a maneira com que aquela personagem interagia com o outro, etc, etc. E depois que a gente terminou o relacionamento, eu finalizei o livro e tal, e eu mandei pra pessoa. Eu redigi tudo, etc, imprimi e enviei pra ela. Isso a gente já tava terminado, tá? E eu enviei pra ela porque eu quis que ela soubesse, porque aquele livro foi dedicado a ela. Eu dediquei aquele livro pra ela, porque não tinha nem como não, né? Eu me inspirei em todo aquele livro com aquela pessoa, né? Então eu mandei pra ela. E eu lembro que essa pessoa... Mas assim, eu mandei sem pretensão nenhuma. Nem achei que ele fosse ler, etc. No final, a pessoa leu o livro e foi a única e primeira vez, assim, que essa pessoa entendeu tudo que eu senti por ela naqueles 10 anos que eu tive de sentimentos por ela. E aí a gente teve essa realidade, né, nesse momento de ter um desfecho, onde a pessoa veio falar comigo, já entendendo como eu amei ela, e aí ela conseguiu entender mais claramente até os próprios erros. E aí a gente teve esse desfecho, essa conversa, e foi tão maravilhoso no sentido de que eu não tava esperando por esse desfecho, e eu já tava seguindo todos esses passos que eu tô passando pra vocês. Eu já tinha passado pelo luto, eu já tinha passado pela ideia de retomar meus objetivos, eu já tinha mudado minha rotina, eu já tava com novos amigos, novos pensamentos, novas atividades, eu já tava, eu tava tocando a minha vida, eu não tava com essa pessoa na minha mente o tempo todo, eu tava cuidando de mim. E aí essa pessoa reapareceu, tipo, uns meses depois a pessoa reapareceu, leu o livro e tal, reapareceu.
E ela veio interagir comigo pra trazer esse desfecho, mas não só desfecho, tipo, pra ela não era desfecho, ela tava querendo prolongar aquilo, ela queria voltar, ela queria não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso pode acontecer também, gente. Quando você tá no processo do esquecimento, a pessoa pode vir querer voltar, ela pode querer não ser esquecida. O que mais tem é isso, é gente que, tipo, às vezes tem um ego, um narcisismo, às vezes não é nem isso, né, não é nem narcisismo, mas, tipo, por outras razões a pessoa pode não querer ser esquecida também e pode ficar querendo voltar na sua vida, sim. E é por isso que você saber pra onde você tá indo e você não esquecer o que você não pode esquecer é importante. Eu vi um vídeo outro dia de uma menina, eu amei isso. Ela falou que ela salvava o número das pessoas no telefone dela com o nome, assim, de contato do vacilo que a pessoa tinha cometido com ela. Então, por exemplo, assim, ela recebia a mensagem, tava escrito lá, mensagem de diz que fala e não faz, mensagem de me deixa no vácuo, não sei. Era sempre isso, pra ela não esquecer, porque ela falou que ela tinha muita dificuldade, assim, as pessoas faziam tudo o que queriam com ela, e aí ela esquecia, perdoava todo mundo, e depois as pessoas voltavam na vida dela fazendo essas bagunças de novo. E aí ela começou a salvar os contatos assim. E eu brinco pra dizer que, assim, é importante quando eu falo naquela etapa de você não cristalizar as crenças erradas, mas é importante você também não esquecer o porquê que deu errado, sabe? Porque essa coisa de você não esquecer, muitas vezes, ela tem várias camadas, mas uma delas é a gente ficar pensando só na coisa boa, sabe? Assim, não, mas é que, pô, eu era tão feliz, pô, mas eu era muito isso, eu era muito aquilo, mas era a pessoa que eu amava, mas era a pessoa que eu planejava as coisas, mas era a pessoa que, sei lá, foi a primeira pessoa na minha vida. Eu sei como é isso, né? Todo mundo, muitas pessoas já passaram por isso também, né? Mas é bom você também lembrar os vacilos. É bom você também lembrar, sabe, se esforçar pra falar assim, tá, mas também tinha coisa ruim, também tinha coisa que não era legal, também precisou desse encerramento. Eu acho que, assim, é você lembrar, como eu falei lá, de você canalizar os pensamentos, né? Não dá pra ficar pensando só nas coisas boas e esquecer que também tiveram coisas ruins, e também não dá pra pensar só nas coisas ruins, ficar se culpando o outro, ficar sofrendo com aquilo, ficar se doendo com aquilo, né? É importante você ter esse equilíbrio, né? Para as coisas que passam pela sua cabeça e, de qualquer forma, aceitar que as coisas acabam, se encerram, né? O fim tá aí, gente. Pra não acabar, basta não começar. Esse é o rolê. E no momento oportuno, ter essa questão do perdão, que, de novo, tá dentro do desfecho ainda. Às vezes as pessoas, como eu falei, você pode sentir que você é o culpado, que você é o vilão, que você que errou, e você já até pediu perdão pra pessoa, mas sentiu que a pessoa não te perdoou, enfim, ou você não se perdoou, a pessoa te perdoou, mas você não se perdoou, enfim. Eu acho que esse momento do desfecho, ele pode ser introspectivo também. Se você teve a oportunidade e não falou, reflita se vale a pena correr atrás de uma situação só pra você ter esse desfecho, que às vezes é uma ação que você tá tendo que vai ser egoísta da sua parte. A pessoa já tá bem, já tá em outra, e você vai lá desenterrar um negócio só pra falar, ai, olha, me perdoe, me desculpa, sei lá, só aprende com você e segue em frente, não sei. Eu acho que fica pra cada um avaliar de qualquer forma, se perdoe também, né? Eu acho que eu me senti muito mal. Teve momentos assim que eu sofri pós-relações e me senti muito mal comigo, que eu falei assim, meu Deus, gente, eu traí nessa relação. E quem eu traí foi eu mesma. Eu me traí, porque eu deixei de me priorizar, eu deixei de pensar em mim e eu me senti muito mal e eu sofria. Eu pensava em mim, eu falava, mano, comecei a ficar meio coitadinha até. E aí eu falei pra mim mesma, não, Gatiele, calma. Então eu tive esse momento comigo mesma, de me perdoar. Tive esse momento comigo mesma, de perdoar as pessoas dentro do meu coração, sabe? De liberar perdão pra pessoa, de desejar tudo de bom pra ela. Eu até tenho uma cena que eu acho bonitinha, assim, né? No meu primeiro relacionamento, que a gente já tava 1 ano já terminado. E aquele exemplo que eu falei dos amigos virem falar da vida dos outros pra gente. Aí uma amiga minha falou assim, nossa, sei lá, ela deu qualquer comentário bobo sobre o meu ex. E nem era nada sobre a vida dele, era tipo, sei lá, ai, ele cortou o cabelo, alguma coisa assim. E aquilo mexeu comigo, assim, sabe? Tipo, 1 ano depois, ela tocou naquele assunto, eu já sentia que eu não era apaixonada por ele, que ele nem passava na minha cabeça, mas aquilo mexeu comigo. E eu lembro que eu fui entender por quê, sabe? Eu falei, caralho, mas por quê? E eu lembro que fui me distrair, né? Porque eu, de novo, já tinha passado 1 ano, eu já tinha chorado tudo que tinha pra chorar, já tinha pensado em tudo que tinha pra pensar. E aí eu falei, não vou ficar em casa. Eu lembro que eu levantei, fui correr no parque. Só que eu senti que, tipo, eu não tava conseguindo distrair a minha mente. Eu realmente tento ver na minha mente o momento que eu preciso me distrair e o momento que eu preciso meditar naquilo. E aí eu tentei distrair, não resolveu. Falei, não, então eu preciso sentar e meditar. E eu lembro que eu parei no parque, sentei na frente de um lago, assim, e aí eu comecei a pensar na situação. Falei, cara, por que eu estou me importando com esse caralho, esse menino? Sendo que eu não sou apaixonada mais por ele, eu não amo mais ele, eu amei, aconteceu e tudo, mas já acabou, eu já entendi que finalizou, por que eu ainda tô me importando? E aí eu tive um sentimento que eu falei, quer saber? Eu vou
só desejar coisas boas pra ele. Eu vou, sei lá, perdoá-lo, eu vou liberar essa pessoa da minha cabeça. E aí eu comecei, tive um pouco de dificuldade, né? Porque a gente sai meio ferventinho, assim, das situações, né? Aí eu falei, vou ter que desejar coisas boas pra esse menino, né? Vai se fuder. Daí eu falei, não, mas tá, vamos lá. E aí eu lembro que eu comecei a perdoá-lo à distância. Eu nunca... Já tinha passado momentos da gente se falar e conversar, etc. Então não cabia mais eu falar com ele. Imagina, um ano depois. Imagina que loucura. Um ano depois eu vou falar com o menino, não tem nada a ver. Então eu lembro que na minha mente eu sentei e falei assim, cara, eu perdoo você por isso, aquilo, outro. Lembrei das coisas boas, lembrei de quem ele era, a personalidade da pessoa. Eu falei, cara, você merece sim ser feliz. Desejo que você seja muito feliz e que você realize as coisas. Enfim, fiquei ali desejando as coisas boas pra pessoa. Perdoei ela, entendi. E, assim, pra mim funcionou muito. Porque eu lembro que foi um alívio, sabe? Eu fiquei... parecia que era isso que eu tava faltando. Que era eu libertá-lo na minha cabeça, sabe? Tipo, eu desejar pra ele o bem e torcer por ele naquele momento. Não tô falando na vida, eu vou ficar todo dia que, Deus abençoe a vida dele. Não. Mas, tipo, eu precisei libertá-lo, né? Perdoá-lo. E a prova disso era eu desejar pra ele genuinamente tudo de bom e que ele fosse feliz de novo e que encontrasse alguém que também fizesse ele feliz, e etc, etc, etc. Então, pra mim, aquilo foi muito importante. Então você pode sim perdoar o outro à distância, não precisa ir lá e de novo, deixa eu ir atrás daquele desfecho. Calma, às vezes tá sendo egoísta, às vezes você tá interferindo na vida do outro, não tá deixando o outro prosseguir, né? Eu acho que dá pra fazer isso sozinho também, né? Se perdoar e perdoar o outro também. E aceitar, né? Aceitar esse fim. E por fim, gente, falando nisso, né? A gente já tá acabando o episódio. E eu já encerro dizendo que é o que eu sempre falo pros meus amigos, assim, quando eles estão sofrendo, eu falo, cara, o importante é que, assim, ninguém morre disso, né? A gente segue vivendo, keep surviving, e cada dia vai doer menos. Ou seja, hoje tá doendo pra caralho, tá com dor, chega a doer fisicamente, você tá enjoado até, você tá à base de remédio, foi hospitalizado até, de tanto que isso dói. E já é comprovado fisicamente, né? Já é comprovado cientificamente que essas dores emocionais, elas afetam o físico, né? Que elas são comparadas assim no nosso cérebro, são interpretadas como dores físicas. Tanto que até é comprovado cientificamente, se você tiver com uma dor emocional, você pode tomar um paracetamol, que a dor reduz, porque é assim que teu cérebro entende, que é uma dor que tá acontecendo no seu corpo. Então eu sei que vai ter esse momento, mas ele, a cada dia, vai doer um pouco menos. Esse é o objetivo, e esse deve ser o objetivo, né? Que a gente não fique sentado naquela dor, que a gente não fique sentado naquele remorso, naquela mágoa. Pelo amor de Deus, gente, isso aí, acho que eu nem falei na altura, mas eu falo agora. Pelo amor de Deus, não cristalize mágoa, não cristalize remorso, ressentimento. Isso aí, no meu primeiro relacionamento eu já tinha aprendido, e eu não tinha nem... Foi até antes de começar meu relacionamento, com uns 17 anos eu já tinha aprendido que não vale a pena ficar guardando mágoa de ninguém, gente. Isso aí intoxica você, e guardar qualquer sentimento negativo do outro também é não esquecer o outro, também é prender o outro junto com você. Então libera, gente, tá? Não fica guardando sentimento ruim de ninguém, libera, sabe? Libera, deixa aí. Aceita esse fim. Aceita as coisas boas que isso teve, te deu e proporcionou. Aceita as coisas ruins que aconteceram. Você fez o que podia e sabia. O outro fez o que podia e sabia. No final, todo mundo ser humano, tentando ser feliz, tentando ser uma pessoa melhor, tentando sobreviver esse mundo que nós estamos presos nele, né? Infelizmente. Então, assim, não é o fim do mundo, gente. Eu acho que mais basta saber é que ainda tem um montão de vida pela frente. Tem muita gente no mundo. Você ainda tem várias alternativas do que pode ser sua vida no futuro. É hora de você tirar os seus planos da gaveta. Dá pra colocar mais coisas na sua mente. Se você tá pensando demais nessa situação, de novo, no começo, ok. Mas dê uma deadline pra isso, né? Dê um ponto final. Isso uma hora tem que acabar. Não faz sentido anos e anos e anos a fio. Isso aí tá na tua cabeça. Existem situações que vão vir na nossa mente, né? O pensamento pode vir e você fala, caralho, mano, por que essa porra desse pensamento tá vindo na minha cabeça? Eu não queria que esse pensamento tivesse vindo aqui agora. Mas então, uma vez que veio, né? O que eu faço com esse pensamento? E de novo, vai ter dias que a gente vai falar, foda-se. E rapidamente você vai desviar teu pensamento. Mas tem dias que, dependendo de como é que vai estar teu emocional, você vai ficar mais fragilizado, vai te pegar de uma outra maneira, você vai ficar mais chateado, você vai ficar sentido, aquilo vai voltar a doer, vai voltar a machucar, as emoções, as lembranças boas vão vir com força, as lembranças ruins vão vir com força, dias e dias, gatos e gatas. Eu sei que vai ter dias que vai ser bem mais difícil, outros vão ser bem mais fáceis. O que importa é que nada é pra sempre, que essas coisas vão passar. Então, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês, né? Que vocês entendam que sentir faz parte, mas o que você faz com sentir é essencial, né?
esse redirecionar, esse guiar, né? Como que a autoconsciência pode te ajudar nisso, o autoconhecimento pode te ajudar nisso. E que você não esqueça que você também nasceu para ser feliz e merece essa felicidade. Uma questão também que você tem que aprender a desconectar é a ideia daquilo que você quer, deseja e sonha daquela pessoa. Né? Você pode ser alguém que, sei lá, se imagina casando e tendo uma família e viajando e blá blá blá. E ok, por um momento e por um tempo você teve aquela pessoa como alguém que também participaria dessa realidade, né? Desse seu sonho, dessa sua concretização. Pode ser que essa pessoa cumpriu isso durante um tempo, mas agora não é porque ela saiu de cena que todo esse sonho virou inalcançável, que você não pode mais ter isso e não merece ter isso. É mesmo mentalizar que você ainda vai ter essas coisas e pode ter com outras pessoas, né? Não significa que são pessoas melhores ou piores do que essas, serão apenas pessoas diferentes que também podem te fazer feliz e no final você, né? Pode se fazer feliz também. Eu acho que cabe você não alimentar. O mais importante é isso, gente. Lembrar de coisas, ok. O grande perigo que eu sempre tento mentalizar é não alimentar as emoções, as memórias e principalmente não ficar criando novas memórias na sua cabeça, tá, gente? Basta lidar com as que já existem, que você já vivenciou e agora tem que deixá-las lá bem guardadinha, né? Não vai ficar criando novas memórias, não vai ficar alimentando esses sentimentos, alimentando esses pensamentos, tá? E é isso que tá no nosso poder, né, gente? O significado que a gente dá pras coisas é o que tá na nossa mão e a vida é gigantesca, a gente pode ainda muito mais, né? Não se apegue às crenças de que, ai meu Deus, eu nunca mais vou encontrar alguém, ai eu nunca mais vou ser feliz, ai eu nunca mais... Cuidado com essas crenças, gente. O mundo é muito grande, muitas coisas podem acontecer ainda e eu lembro que mesmo mais nova, né, no meu primeiro relacionamento, eu falava assim, cara, eu tenho a total certeza de que você é uma pessoa muito feliz e eu sei que nesse momento eu olho e vejo que você pode ser essa pessoa que vai me ajudar a ser feliz também, quer dizer, que vai estar comigo nesse momento onde eu tô feliz, mas eu sei que se você não tiver, eu também vou continuar sendo feliz. E é isso que tem que importar. Que você consiga absorver as lições disso, consiga ser honesto e verdadeiro com você mesmo sobre os seus vacilos, sim, e que isso, depois de um momento de luto e de introspecção e de muita reflexão, te ajudem a ser uma pessoa melhor nas próximas relações que você tiver. E é isso, né? Ter paciência pro tempo, pras coisas que doem, machucam, mas não fazer disso um fetiche, não fazer disso uma coisa que você agora é um novo lifestyle e, de novo, cuidado pra você não se destruir nesse processo. Para de guardar mágoa. Cuidado com as extravagâncias, cuidado com os exageros, cuidado pros escapes e encare esse monstro aí que você, quanto mais rápido você encará-lo, mais depressa você se livra dele, mude essas atitudes e pensamentos. É basicamente isso, você vai conseguir, relaxa, vai dar tudo certo e um beijinho pra vocês, bom esquecimento pra todo mundo.